Bom dia! Seguimos aqui com as lives do livro Sem Esforço. Hoje nós estamos na nossa última live. Nós vamos falar sobre o capítulo 15, que é Prevenir, e a conclusão agora. Esse livro incrível que eu super recomendo. Gente, cuidando dos nossos esforços, o quanto que a gente tem se esforçado e para obter o mesmo resultado que a gente poderia fazer de uma maneira mais simples. Eu vou convidar aqui a Greta para entrar, para a gente começar esse bate-papo. Sido muito gostoso. Bom dia! E amiga, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo. Aqui tá uma chuvinha para variar. Toda Aqui terça-feira também chove tá. nessa terra. Aqui também tá. Deu uma virada no tempo aqui também. Nossa, esse último capítulo, fiquei emocionada com a história da filha dele. Eu também. Eu Ele fiquei finaliza tão extremamente bonita essa história, emocionada com o né? Prevenir, Eu também. Achei tão porque a bonito. gente, na verdade, a gente remedia muitas coisas, né? Nós trabalhamos muito com a correção, a gente espera as Sim, coisas acontecerem, e eu sinto que é é a cultura dos exames normais que a gente vive. Eu sinto que é isso, a gente vai ao médico, a gente faz os exames preventivos, né? A gente recebe os exames ali, só que a cultura do normal nos exames faz com que às vezes a gente não enxergue o que está por vir. Então, né, tá ali, meu colesterol tá dentro da normalidade, minha glicemia tá dentro da normalidade, mas tá dentro como? Quanto falta para passar aquilo ali? E você está olhando o progresso disso, né? pra De onde, né? para onde que está indo isso? E eu acho que a gente esquece de olhar o estilo de vida, esquece de olhar o que leva, né, ao problema. E não só isso, né? O que ele coloca ali, às vezes a gente não tem mesmo o que fazer para prevenir. É uma coisa que E o jeito que ele aprende, o jeito que eles aprendem a olhar realmente, né? Porque existe ali um problema, existe uma dor muito profunda que não vai ter cura. Né? E como que então a gente consegue viver com essa dor, né? Viver com esse problema de saúde, que é o caso que ele traz aqui também, né? Mas de uma maneira mais leve, que é o sem esforço mesmo. E não é fácil, né, Dani? não. A gente sempre fala, né? Olhar o que a gente precisa olhar de uma outra maneira. Mas como que a gente faz isso, né? Porque tem tanta Sim. dor aí também. Bom dia para quem está aí. Bom dia, gente. Oi, Michele. Oi, Bia. Oi. Olhar para a dor com outro olhar é uma coisa bem difícil. Sim, A sim. gente tem uma tendência a se entregar para a dor, né? E ficar na Pra, vítima, né? é, E aí fica muito pesado. Foi exatamente isso que ele trouxe nesses dois últimos capítulos, né? Que assim, como que a gente pode resolver o problema, né? Antes que aconteça, que é o prevenir, mas e o outro capítulo é exatamente isso. O que que a gente faz diante e agora? O que que acontece agora que a gente sabe que existe uma dor, que a gente sabe que existe algo que é muito importante para a gente, como que a gente pode olhar para isso de uma maneira mais tranquila e mais leve, né? E aí bem interessante, porque ele enxergar a não fala, solução né? sem. Ele não fala o que de fato, qual é o diagnóstico da filha. Porque eu acho que não tem, né? Nem tem. E Até hoje eu acho que ele não. termina falando que até hoje continuam, né, olhando para isso. Cara, Para quem está ouvindo a gente aí, o autor ele conta nesse último, na verdade, na conclusão. no primeiro capítulo ele fala um Ele, pouquinho, lá no começo do livro, lá e no aí ele começo ele finaliza fala agora. e aí ele volta aqui na conclusão falando sobre uma filha que tem um problema neurológico que dá uma lentidão no organismo, que ela, né, vai Sim, perdendo a mobilidade, vai perdendo a fala como era
aos 14 anos, é isso, né? 14 anos. Mas que não tem diagnóstico, um diagnóstico específico. Olha, inclusive ontem eu estava vendo um vídeo do Fogaça que ele estava falando sobre a filha dele. Mais ou menos, quer dizer, ela tem uma doença que acho que descobriu já tem um bom tempo, eu não sei a história direito, mas que não tem um diagnóstico específico, e por não ter um diagnóstico específico, ele não estava podendo ser não vai mais poder ser tratado com cannabis medicinal. Aí eu me lembrei dele. Acho que eu vi alguma coisa a respeito, sim. É que teve uma Porque mudança tá tendo, na né? prática Teve médica. Isso, Teve sim, uma mudança, e aí, como ela não tem um diagnóstico específico, o caso dela é um desses que vai ficar mas sem já o estava 2 tratamento. anos fazendo o tratamento e estava indo bem, né? Eles tinham que fazer, acho que é delicado. Tá tendo um Eu acho que vai ter que ser avaliado caso por para caso. cada caso, Mas aí ele tava fazendo uma mobilização nas redes sociais para pedir isso, né? Para que chegasse isso até as autoridades. E é por causa de controle de convulsão, principalmente, a cannabis, né? Exatamente. Mas eu me lembrei, porque a história é semelhante, assim, de você ter todo um esforço em busca de resolver um problema que nem às vezes os médicos sabem como resolver, que a ciência não sabe como resolver, não consegue identificar exatamente o problema. Muito complicado, Sim. muito duro, né? Dói até. Delicado, né? Delicado. Mas vamos primeiro falar da prevenção, Vamos, gente. Capítulo 15, que ele traz né? sobre Que prevenir. Resolva o problema antes que ele aconteça. E é muito interessante que ele traz a história dos trens, né? A mudança que teve ali nos trens, né? Eram trens que eram mais estreitos e depois ficaram mais largos, esqueceram de alguns detalhes quando fizeram essa construíram mudança. trens sem medir as passagens, né? Onde tinham os lugares lá que tinham as A pontes, trilha mesmo, né? nas As pontes, montanhas, né? sim. E não E aí, mediram. E aí tiveram que gastar muito mais para muito mais. consertar os locais de passagem. E é E olha, é interessante uma coisa, porque isso daqui é uma coisa grande, né? Uma coisa que mexe com muito dinheiro, mas a gente faz isso constantemente, né? Até mesmo, às vezes, uma compra que a gente faz pela internet, que a gente não mede direito, não tira direito as nossas medidas. achei bem interessante, porque ele traz tanto essa história do trem, né? De não terem revisto de repente, né? O que mudou, né? Que não vai mudando conforme o tempo, então não era mais a mesma coisa. E aquele cara da varíola, né? Que acabou depois tendo aquela campanha da varíola por causa desse histórico, desse caso também, que não quis tomar vacina lá no começo, Por né? causa de E uma aí, pessoa que por não causa foi de uma pessoa, vacinada. Quantos infectados? Eu não me em lembro agora. 1977, que ele conta Sim, assim, mas conta isso. teve que vacinar. Como que era aqui, ó? Quando 54.777 17 pessoas, pessoas, porque ele estava contaminando todo mundo. Mas é isso, às vezes um movimento que a gente faz achando que é só a gente, né? Só vai. Bom, nós vimos isso com a pandemia, né? Das pessoas resistirem ao uso da máscara. E no começo lá, né? Não vai precisar, não precisa. E como que isso foi, né? Mesmo usando, foi transmitido. Então, não é uma coisa longe da nossa realidade, assim, né? Do que a gente está vivendo. Ele até fala E aqui no agora, finalzinho, né? Só para a gente finalizar o lance da varíola, que ele fala desse caso da saúde pública, na página 224, que ele finaliza ali. Podemos não pensar em prevenção como o modo mais óbvio de obter um resultado residual. Mas que outro nome dar a isso quando uma única intervenção salva um número incalculável de vidas e resolve de uma vez por todas um problema de séculos, né? Sim. E que incrível ele falar sobre isso num momento em que a gente está correndo o Que a risco gente de está voltar vivendo essa isso. doença, né?
Mas enfim, ou a poliomielite. E eu Sim, eu sinto acho que a gente assim pode pensar em outras doenças que estão outras retomando, porque lá atrás não foram doenças. tomadas algumas providências, né? Eu sinto assim, agora ó, que eu estava até ouvindo um ministro da Saúde falando, que eu sinto que o fato das pessoas não terem vivido determinadas situações, elas têm um pouco de Elas estão se focando. incredulidade, Então, a nossa geração foi a geração mais beneficiada com a vacina, porque os nossos pais viram os amigos Uhum, sendo sim. sofrendo as consequências dessas Sim, doenças que da com a polio e vacinação outras. foi se acabando, né? Foram diminuindo ou até não existindo mais. Mas essas gerações mais novas que a nossa, então a gente ainda escutou muito os nossos pais nos vacinaram com medo danado, né? E a Uhum. gente acabou fazendo isso, mas acredito que as novas gerações têm um pouquinho de dificuldade de enxergar isso. É, porque Como ela não não viveram existe, isso. É. eu acredito. Então, a prevenção, para mim, não só de vacina, como de qualquer coisa, tem um lance sobre apostar que não vai acontecer. Sobre o relaxo, né? A gente entra numa zona de conforto e dá uma relaxada, porque não vê isso na prática. A gente Uhum. muitas vezes não sente que aquela prevenção está tendo um resultado, que está gerando um resultado. Então a gente meio que relaxa. Será É. que realmente, se eu não fizer isso, alguma coisa vai Vai acontecer? Porque acontecer, né? parece um esforço, né? Parece um esforço. Ah, ter que ir lá tomar vacina Por ou isso que eu ter acho que é que. legal a gente estudar a história de tudo, né? Que nem ele traz 1977, né? Assim, essa questão toda do que Eu não era aconteceu com a nem nascida. varíola e tudo mais. Eu já era. Ai, pirei aqui. Eu já era por Eu meses. já era. Eu tinha um ano. Então Mas é você muito imagina, legal né? E olha que olhar, nós né? Todas estamos essas velhas, né, mudanças. Greta? Pois é, estamos 40, aí. Fazendo parte da história. 45 anos, quer dizer, já tem muito tempo que E aí essa ele doença traz. foi erradicada. Eu achei legal o que ele trouxe nesse capítulo sobre prevenção, é, de como a gente pode romper alguns hábitos, né? Então, assim, quantas pessoas ficam ali empurrando com a barriga aqueles probleminhas, às vezes grandes, às vezes petitiquinhos, mas é assim mesmo, é assim mesmo, eu não quero fazer, E aí ele conta a história do estojo da gaveta. É ótima essa história do estojo da Gente, gaveta, como eu me vi nisso, sabia? né? Aquela gaveta emperrada ali há anos, sendo que era só retirar o estojo que estava Nossa, lá no fundo e emperrando a gaveta. Então, assim, às vezes é bem isso, né? Tem coisas que são pequenas e a gente vai empurrando faz com a uma barriga, diferença não enorme. resolve. Só que aí é o que ele traz aqui, né? A cauda longa da gestão do tempo. Então, assim, quanto tempo você fica ali, sendo que era só tirar o estojo da gaveta? Só Você não dá ia uma ficar irritado todos organizadinha, os né? dias. Mas Porque a gente aquela vai enfiando. irritação, aquela coisa, me irrita todo dia a mesma coisa, porque eu já sei que é aquilo. Mas em vez de eu resolver, eu continuo me irritando todo dia, Sim, é bem isso. né? É bem isso. A gente Pra não que tira. a gente Às vezes faz a gente isso, gente? pula todo dia a pedra, mas não tira a pedra do A caminho, né? pedra do caminho. A É. gente pula todo dia o raio da pedra, mas não tira a pedra Por do que que a gente caminho. não É isso. resolve, né? A gente fica. E aí ele fala exatamente: administrar um problema leva menos tempo que solucioná-lo, né? Mas às vezes Tipo, não. vai É só você empurrando, vai tirar o colocando negócio ali, vão dali. pulando. É muito do ser humano, né? Porque ele ainda coloca aqui a questão do cérebro, não é? Que, Ai, na ai. verdade, a nossa mente, ela é programada para o conforto, né? Então, o que Pro comodismo, né? para o comodismo, porque é a lei do mínimo esforço, a homeostase, ela quer o equilíbrio. E para você se manter equilibrado, com seu corpo equilibrado, seu sistema nervoso equilibrado, você precisa ignorar certas coisas, não ver como ameaça. Não, então,
A lei do mínimo gente. esforço é o nosso cérebro. Só Aí que ele fala o essa lei do mínimo seguinte, esforço não é sem esforço, gente, é diferente, tá? é, Porque quando a gente fala de lei do mínimo esforço, nós estamos falando que a gente a gente fecha os olhos para soluções, porque a gente não quer gastar uma energia aqui, momentânea, para evitar os problemas no futuro. Então, aí a gente vai gastando todos os dias um esforço absurdo para fingir que não está vendo o problema. e aí foi o que ele faz. Se a gente ficar olhando a questão, aquele desconforto, né? Pensando em um prazo mais longo, é diferente, porque você vai ficando, você economiza as suas irritações diárias. A gente vai e resolve o negócio, você não vai ter mais irritação daquele negócio, vai ter outras, mas não daquele. É. Você vai resolvendo, vai ter que resolver, Por né? isso que eu Eu sou achei a muito legal. favor de Por isso que eu sou a favor de bloquear, de parar de seguir, de deixar de sair de grupos. Porque sim, sabe? A Mina, gente né? precisa resolver. Só que se o Sim. diálogo, por exemplo, você não vai dizer para outra pessoa o que ela posta nas redes sociais dela, por exemplo. Então, pra quê? Ela posta o que ela quiser, né? Né? Ela Você vai que tem fazer o que que ela ver se quiser. você quer Então, continuar é vendo aquilo ou isso. não. É isso, se você não quer continuar vendo aquilo, se aquilo tá te irritando, te incomodando, se não tá te fazendo bem, a melhor coisa é você sair, é deixar, né, de ver, deixar de... Porque não é um esforço desnecessário, que às vezes você se Exatamente. incomoda, fica se irritando com aquilo, então a prevenção nesse caso é não estar ali, não Ele até frequentar fala aquele assim, lugar, não eu achei fazer muito parte legal. daquilo. Achei muito Só que tem legal quando uma você coisa também que eu falou. acho interessante com a prevenção, né? Hum, Que às vezes a gente não quer lidar com a situação e aí a gente prefere fugir, né? É um mecanismo, né? De defesa, como sim, diz Freud, a sim. fuga é um mecanismo, o isolamento, a fuga é um mecanismo de defesa. Só que também fazer isso e só viver num mundinho à parte, ignorando todos os problemas sociais, ignorando todas, né, as questões ali também não ajuda, tá, Não gente? existe isso, Então, gente. Isso não existe, né? Não senão a dá. gente vive num mundo fantasioso. Então eu só Sim. sigo e só escuto e só assisto e só convivo com aquelas pessoas perfeitinhas no meu mundo perfeitinho também, né? É A gente não aprende ignorada. nada, tá? Essa é uma A coisa gente não interessante aprende também. nada, A gente só isso. aprende com aquele que pensa diferente da gente. Então, É, cara. o que eu quero dizer é que não dá para bater de frente, mas também Não, sair é correndo, né? como que eu posso aprender? Que jeito que eu posso olhar para isso, né? Para entender o olhar do outro. Não necessariamente você tem que concordar com tudo que o outro pensa, mas é muito interessante. E o que ele fala dessa mudança assim, de olhar é exatamente essa questão, né? O que geralmente deixamos de reconhecer essas pequenas coisas que é ruim na nossa vida, que a gente não gosta, que vai minando, e não a gente não resolve, vai colocando embaixo do tapete, né? Não vai enfrentando, não vai olhando o que precisa ser resolvido e tudo mais, vai acumulando muita coisa, né? É. Sendo que se a gente resolver, vai poupar muito mais tempo e emocional, físico, né? Em todas essas questões. Então, E para aí mim, a ter gente uns hábitos são também. importantes. E aí a Michelle falou, ficar alienado também não é legal. É, O não, não é que, mesmo. o que eu sinto, assim, é que às vezes as pessoas, elas querem que o outro tenha o mesmo posicionamento. E aí, ou pense a mesma coisa. E aí o que que acontece? O esforço para convencer o outro, aí é um É um esforço que desgaste, né? desgaste É isso. um esforço que não é necessário, não precisa fazer desse jeito se você E a gente aceitar que o acaba outro gastando possa energia pensar para diferente de tentar você. Exatamente. convencer o outro. E Tem uma aí, coisa que gente, é muito legal aqui, Greta, ah, que eu falo muito isso em terapia, muito, muito, que é a gente evitar a ansiedade, né? Evitar a ansiedade usando agenda. E ele coloca aqui do é, alarme, perfeito. nossa, de quando ele Ele fala do para caso configurar o é o caso alarme. de uma pessoa, né? Não é dele. Que
Não, não é dele. Ele É, conta que. Peraí, deixa eu não olhar precisa aqui. demais para dar o alarme. Aí, sobre a É que é ansiedade de uma assim, ó, toda pessoa vez que ela faz um... chegava, essa é uma moça que ela chegava atrasada nas reuniões da Isso. empresa dela, porque ela se perdia nas tarefas e dava o horário da reunião, ela não via, e quando ela via, ela já estava atrasada, e ela sempre Sim. chegava atrasada nas reuniões. E aí ela começou a usar o alarme do telefone, Diminuiu a né, ansiedade e ela não atrasava mais. para chegar no horário. Isso muito legal, e é uma Sim. coisa que eu falo bastante, porque quando a gente aprende a usar a agenda, verificar a agenda, colocar, é muito preventivo isso e É. gera, diminui muito o esforço, porque se a gente precisar ficar pensando o tempo inteiro no que tem que fazer, em como fazer, que hora, a gente só Desgastante fica angustiado. e Então, os angustiante. Eu alarmes são adoro uma agenda, eu não bênção fico na sem. nossa vida. Há muitos anos eu uso aquela agenda que você abre, assim, tem a semana inteira, com as horas. E eu tenho a agenda no meu celular, que é do Google Agenda, e tenho a agenda física. Aí eu passo uma para outra, porque na agenda física eu olho a minha semana inteira com mais tranquilidade, aí eu vejo o que eu tenho que fazer, porque aqui não tem compromisso dos filhos, tem, né? Então, assim, eu vejo tudo. Tem os meus, do filho, então a hora que eu vejo, bato o olho na agenda um dia antes, como é que vai ser meu... tá. Pronto, organiza, né? Eu acho isso tão importante, muita gente não faz isso. É. Realmente eu vejo nos meus pacientes também, Dani, não fazem. Falo, você se organizou? Porque tá naquele. Calma, dá tempo de fazer as coisas, sabe? Porque senão você gera uma ansiedade. E é essa a questão que é difícil. A As pessoas agenda é ficam uma coisa gerando, incrível, né? É uma coisa que né? E muda a são vida coisas da tão gente. simples de se fazer. A hora que você faz, você se organiza, fica muito mais leve seu dia a dia, né? Então, assim, é bem interessante. Eu queria ler com você a página 225, ainda sobre o preventivo, que é o prevenir que ele traz aqui, que eu acho que Uhum, é legal para o pessoal saber. Para romper um hábito aí, no caso, né, de sim. não enfrentar algumas questões que a gente precisa enfrentar, seja problemas grandes ou pequenos, ele traz três questões bem legais aqui, né? Primeiro, tem algum problema que te irrita repetidamente? Segundo, qual é o custo total de administrar isso durante vários anos, né? Ou seja, quanto tempo você fica nisso te irritando todos os dias? Terceiro, qual é o próximo passo que você pode dar de imediato para avançar rumo a uma solução? O Então, foco é desde sempre a pequenas solução. coisas, né? Desde pequenas coisas até grandes coisas. Se existe algo que está te irritando repetidamente, gente, para que você continua com esse negócio te irritando todo dia? Olha, sabe o que que me lembra isso? Etiqueta de roupa. Meu Boa! Deus! Etiqueta de roupa. O meu filho odeia tirar as etiquetas da roupa dele. Eu tiro todas da minha. Eu vesti a roupa. Eu Mas ele fica achei bem com que as a etiquetas? etiqueta vai me Ou ele fica incomodar. reclamando o tempo todo das Tiro etiquetas? a etiqueta. Sabe? É uma coisa besta, mas é isso, gente. A gente fica com aquilo incomodando, irritando, perturbando, mas não. Mas veio com a etiqueta, assim tem que ficar, entendeu? Tá lá. Se tem algo incomodando, Gente, a gente tem que olhar, né? Não dá. Quanto tempo você vai ficar naquilo? a E não vai etiqueta é mudar. só uma informação que a gente não precisa para roubar. Aí ele traz essas perguntas bem interessantes da gente analisar, né? É, bem, Assim, eu também marquei em essa todos daqui. os. Eu achei bem legal, porque é muito importante a gente olhar desde as pequenas coisas até as grandiosas. Quando são grandiosas, como que a gente pode, de fato, então, fazer um projeto, uma programação para que isso fique mais tranquilo, né? Então, são coisas muito importantes que a gente tem que analisar aí, que eu acho tão necessário para que a gente tenha uma vida sem esforço, Sim. que é o que ele traz, né? Bom dia, seu Yudi. Ó, nosso veterano de lives aí. Aê! E Yudi tá eles lendo. fizeram o Yudi tá livro? lendo Jung. Eu falei que Opa! vou encontrar ele quinta-feira. Vou querer bater um papo sobre o inconsciente coletivo. Ah! Tá Mas e as lendo. lives? Vão fazer live de livros também? Que Então, nem a gente está falaram se que vão. propondo? Eu tô Ah, aguardando. Ó.
Aqui, essa parte que fala sobre cortar o mal pela raiz também tem a ver com arrancar a etiqueta. Mas, Muito bom! nossa, esse negócio de arrancar o mal pela raiz tem, né, uma sequência aqui de tudo que nós Sim, estamos falando, sim. mas entra nessa história dos exames que eu tinha falado no começo da live, né? Que Aham. a gente fica lá justificando, né? Falando assim, ah, mas meu exame tá normal. Ok, né? Mas você tá comendo açúcar demais? Mas você tá sedentário? Tá deixando de se exercitar? Isso vai virar uma bola de neve depois, vai virar um problema depois. Sim. Então, quando ele fala cortar o mal pela raiz, ele fala de olhar a profundidade das questões, né? O que de fato vai manter os seus exames bons, a sua saúde boa? Não é o resultado em si do exame. Não é você Uhum. ficar fazendo exame. O exame é só um medidor de como as coisas Sim. estão. Mas o que leva à sua saúde é o que você faz no seu dia a dia. Então, esse cortar o mal pela raiz aí que ele fala é peraí, antes de você ter um diabetes, vamos comer menos açúcar? Antes de Exato. você ter E é um. muito legal os exemplos que ele Nossa! traz aqui. Ah, do podar os galhos e arrancar Aqui, isso, podar a os galhos e tabelinha, arrancar pela né? raiz. Também, muito. Coisinhas, assim que você fala, cara, é verdade, né? É verdade. Que ele, assim, uma das coisas que eu vejo muito aqui, né? Com os filhos aqui, adolescentes, escola, quando ele fala podar os galhos, a mãe ou o pai reclama de ter que arrumar a bagunça dos filhos todo dia. Arrancar pela raiz, o que que seria? A mãe e o pai reforçam o hábito positivo dos filhos arrumarem as suas próprias coisas. E isso é legal a gente pensar desde petitiquinho, gente, né? Os filhos pequenos podem muito bem fazer isso. Ó, o que eu mais Estudo. gostei. Deixa eu ler o que eu mais gostei. O educador se queixa constantemente dos alunos que não Então, prestam atenção na aula. Arrancar da raiz. O educador assina um contrato social com os pais dos alunos sobre expectativas antes do início do ano. eu pensei, eu vi, foi uma das coisas que chamou minha atenção. Mas como que o educador pode fazer isso quando ele está numa escola? Pensei no adulto mesmo. Sim, Pensei no adulto, não só na criança, não fazer isso com os pais. Pensei que no primeiro dia de aula a gente tivesse que fazer esse contrato aqui com as e de pessoas vez do em que quando rever esse mostrar contrato. bem o que vai ser feito, como que vai Sim, ser feito, qual que é a proposta e esses alunos se comprometerem e a gente ir resgatando isso, de sabe? vez em quando resgatar isso. De Eu acho vez que em quando a resgatar, direção, a porque coordenação de escola podia fazer essas coisas, né? Deixar a cada 3 ou 4 meses rever aquele contrato que foram assinados por todos. Eu acho bem legal isso, né? Assim, deixa eu ver aqui o que o Lucas colocou. ah, te dando um Ah, abraço. maravilhoso. Beijo, Lucas. Obrigado Eu pela achei muito visita. legal. O que eu também achei bem legal e bem real para o nosso dia a dia de hoje também é quando, assim, o que que seria podar os galhos? O aluno está exausto porque sempre vira à noite na véspera de entrega de um trabalho ou prova. Quantas vezes a gente vê os alunos, nossos filhos, etc., estudando só um dia antes da prova? E aí o que que ele fala? O que que seria cortar o mal pela raiz? Estudar um minutinho, marcando os horários na agenda, fazer a coisa certinha diariamente e não um dia antes apenas, né? Isso é muito Então, preventivo, né? Porque é as muito pessoas costumam preventivo. fazer muito de última hora. Exatamente. Então, E em de vez de você última deixar hora tudo para a alguma coisa pode última hora, acontecer, né? e é isso que ele traz, essas diferenças, gente. O que que é podar os galhos e o que que é arrancar pela raiz. Porque quando você fica podando, você só tá ali, né? Mexendo naquela coisa, mas vai aumentando o trem. Não fica, você não resolve o problema. Você não traz uma solução que você vai sentir no decorrer do tempo e do processo, né? Essa coisa do estudo é bem claro isso, né? Com relação ao médico. O médico vai lá todo ano, trata problema cardíaco, com medicação, sei, nananã. O que que seria o preventivo? Cara, muda a alimentação, faz exercício físico, É. rever tudo isso para que você não tenha um problema cardíaco. É que nós somos muito do Imediatismo?
do gato, sabe? A gente, sabe o gato que a gente faz? A gente tá sempre colocando o papelzinho embaixo da mesa para ela não mexer e não realmente resolve as coisas. Eu acho que nós temos uma cultura muito do quebra-galho, de dar um Uhum. jeitinho Sim, dá um brasileiro, jeitinho. de dar um Eu dou um jeitinho. jeitinho, Então, deixa tudo pro final, eu dou um jeitinho. de um E aí você jeitinho, a fica, gente tem muito essa cultura. Então, a gente não sim, consegue sim. olhar para Nossa, pro, impressionante isso. eu acho que tem muita gente que não enxerga qual é a raiz do problema. Muita gente que não Tem. enxerga o que precisa realmente ser feito. Então vai tampando buraco, vai mudando as coisas de lugar, vai empurrando com a barriga, porque é o que a pessoa enxerga que dá para fazer. Mas aí que é o que ele fala aqui mesmo, é porque quando a gente põe na ponta do lápis isso, nós gastamos uma energia e perdemos um tempo enorme tampando sol com a peneira, fazendo gatos, Deixando de qualquer só jeito. usando esparadrapo, né? Se a gente se dedicar um pouco a entender a causa do problema, entender a raiz e olhar para ela e arrancar esse mal, sim, a gente vai ter um Não vai se esforço ali, mas vai repetir. ser definitivo. Não vai ficar se repetindo. É muito importante olhar para essas questões no nosso dia a dia, sabe? E é bem isso mesmo, né? O E a segredo do questão dos processo é o sintomas, né? tempo, né? Que ele fala que quanto mais cedo se identifica um problema, maior a probabilidade de evitar uma situação mais perigosa. Então, identifica, olha e cura. Cura. Cuida. Cura. Nessa parte aqui, né, que ele tá falando que a gente não sabe ler os sinais, os sintomas, Às vezes, nosso corpo traz. quem vem de fora, quem tá de fora, às vezes consegue perceber, né? Igual uma fala que eu ouvi esses dias, a pessoa fala assim, eu tava com uma dor de estômago, não consegui ir pro trabalho. Eu acho que eu até conseguiria, mas eu não quis ir, preferi ficar em casa, cuidar de mim. E fiquei angustiada de saber que no outro dia, 2 dias, ela precisou ficar em casa com dor de estômago. Ficou muito angustiada por saber que no outro dia ia ter que trabalhar. E aí eu fui conversar com a pessoa mais para Uhum. entender e estava claro que Tinha algo está ali. existindo um andar para um burnout. Aham. Que o que está causando a dor no estômago, o que está levando a pessoa a se sentir daquela forma é o trabalho estressante. E não significa que a pessoa não gosta do que ela faz, que aquele lugar é ruim, mas é porque a forma como ela está lidando com esse trabalho, com esses Às vezes até é estressores, também, viu, gente? Às vezes o é, lugar é tóxico, sim, às vezes também. sim, Mas às vezes mas não não. necessariamente, às vezes é a gente Não, sim. que não sabe lidar O com jeito a da gente lidar. cultura, mas não está enxergando. E aí, quando eu falo, você está percebendo que seu nível de estresse está aqui com o trabalho, que isso está te incomodando, parece que acendeu uma luz, assim, tipo, acende uma luz. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está percebendo que é isso que está derrubando a saúde, que é isso, Sim. Que né? tá minando as Porque, é uma relações. empresa boa, as pessoas queriam estar no meu lugar, mas não é por aí, para você não tá fazendo esse efeito, não. E é muito importante a gente se observar, e entra o autoconhecimento, né? Como a gente sempre traz aqui, a importância da gente olhar o que está fora do normal, do meu sentir, do meu corpo, olhar para isso, perceber o que está acontecendo, isso desgasta o corpo que a gente cuida, desacelerar, muitas vezes é necessário, como, né? E se organizar O para. autoconhecimento é É, imprescindível, né? O muito, mas autoconhecimento aí desse olhar para os alarmes é exatamente é perceber mesmo o do, próprio do- corpo, perceber mesmo se aquilo está normal ou não. Acho que eu já contei em uma outra ocasião, mas eu acho que aqui cabe muito o que eu vou falar novamente. Há uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu estava numa pilha, assim, pilhada, com muita coisa para fazer, e pegando muita coisa, e curso, e não sei o quê, e os atendimentos, tarará. E aí eu nunca tinha tido, né, uma crise de ansiedade.
E aí eu tive um dia assim, 2 dias, eu falei que tá muito estranho. Por que que eu sei que tá estranho? E por que que eu percebi rápido? Porque eu sei como que eu sou. Entendeu? E na hora eu falei, pera, eu preciso desacelerar. Não vou entrar nessa pilha. Não vou fazer isso que eu tô fazendo. Porque eu sei que isso não é meu. E eu lembro de chegar em casa e comentar: nossa, gente, faz uns 2 dias que eu não tô conseguindo dormir direito, tá me dando uma batedeira no coração. Eu não sou assim. Aí minha filha, Maria, não, isso é normal. Eu falei, não, pra mim isso não é normal, não. Se isso é normal pra vocês, eu sinto muito que pra mim não é, né? Isso é uma ansiedade e eu não quero isso pra mim. Sim. O que que eu fiz? Rapidinho, deu 2 dias mesmo. Foi algo que eu falei, para, desacelerei. Foi isso. Aí fui vendo o que que era prioridade pra mim, né? Criei N cursos que eu tava fazendo, N coisas que eu tava fazendo. Não, para, não, isso Sim, não é aprender coisa, a isso não é falar coisa. não, né? E eu vou, ó, pra esse lado que eu vou. E até de clientes, não, esse tipo de cliente não vou atender agora, vou encaminhar para outra pessoa, não vou fazer isso, não vou abrir agenda, não vou, sabe? Sim. Ai, que delícia, já voltei a ser eu. Aí eu falei, pá. Mas assim, foi um É dia, isso. Dani, um dia que eu percebi. Mas eu percebi porque eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu sei como o meu corpo reage, eu sei que eu durmo muito bem, eu sei que eu não tomo medicação para nada, eu sei porque eu me conheço, é essa a questão, É. né? Mas E nem esse é sempre o a pessoa vai autoconhecimento chegar que a nisso. gente está falando desse autoconhecimento. A gente não está falando de autoconhecimento banal, porque também é muito banalizada essa palavra de se Uhum. conhecer, de autoconhecer. A gente está falando de uma coisa muito profunda, De se de você olhar mesmo, se realmente sentir. perceber como Só que que, tá tua respiração, como é, que tá teu corpo, como é que tá. Isso é normal para você. Não se compare aos outros, mas sim a você. mas tem uma coisa, se você não tem esse hábito, né? Se você não tem essa facilidade de se olhar, De de perceber. perceber, o que está acontecendo ao seu redor também mostra isso. Brigas, Povo conflitos, acelerado né? demais. Você não está dando conta de entregar no Sim. prazo, se perdendo com as coisas, também são indícios. Alguém vira para você e fala: o que está acontecendo? Você está esquisito, você está nervoso, você está. Que às Perceba vezes a isso. gente fica mais irritado porque alguém está colocando um defeito na gente, na verdade só está mostrando um sintoma. Então, Que às esse vezes a gente está tão olhar, ali imerso que a gente não está nem se olhando, não está percebendo. Então preste atenção nos sinais. É esse o ponto que ele fala aqui. Nunca é cedo demais para dar o alarme, prestar atenção nos sinais. Bora para o né? nosso último capítulo. Nossa, Último, agora. Ai, gente. O que acontece tipo o em Joel seguida é o que J, né? mais 100% importa. presente. É 100% presente. Eu me emocionei nesse último, nessa conclusão. Também, né? Porque ele conta, ele É, termina de contar a história da filha dele, sim. traz o quanto que é importante desacelerar e viver o Isso que a gente momento, estava falando. É, né? Que é isso que a gente está falando aqui, o quanto que é sim. importante você entender o que é preciso ser feito agora, porque a gente cai naquela história de que as pessoas ou vivem do passado ou vivem para o futuro e Nossa, é se perdem verdade. no presente, não aproveitam as coisas. E eu entendo que uma doença, descobrir uma doença, mesmo que não tenha um diagnóstico correto, é angustiante e tudo que você quer fazer é descobrir formas de resolver isso. Sim, porque existe Eu uma dor entendo, porque a latente, gente né? entra num Sim, looping de querer sim. encontrar uma solução, mas às vezes esse desespero, essa necessidade de ter respostas faz com que você não consiga ajudar, curtir o Uhum. que você precisa curtir com aquela pessoa, Nossa, e até assim, acelera o processo do adoecer, porque todo mundo entra adoece em mais, porque aí pânico, todo mundo adoece junto. Aqui nesse capítulo, pessoal, que é o último capítulo do nosso livro, ele traz assim, a filha não tinha problema nenhum até os 14 anos e depois ela começa a perceber que ela teve um estirão, mas começou a ficar muito cansada, parte respiratória, e começaram a investigar, ela estava com alguns problemas neurológicos, e começaram a entrar naquela loucura de buscar tudo quanto é especialista. Então, era
consulta de manhã, de tarde, de noite, todo dia, aquela coisa Porque não encontrava exaustiva, uma porque existia resposta. uma dor muito profunda de tentar entender, né? Qual era o diagnóstico dela, como que era. Então, o instinto dos pais qual é? Vamos com força total, vamos ver tudo o que é possível fazer, porque é uma dor muito Sim. grande, né? E aí ele traz exatamente isso nesse último capítulo, né? Então, a cada consulta, a cada exame, não tinha conclusão, porque não se fechava diagnóstico, até agora não se fechou o diagnóstico ainda, né? Então, toda essa história. Então, assim, até um ponto que eles perceberam o quanto eles estavam cansados e o quanto a filha estava muito exausta também, tadinha, né? E aí que eles decidiram o que queriam fazer com tudo isso. Eu achei muito bonito quando ele fala, né? Percebemos que a melhor maneira de ajudar a nossa filha e nossa família não era fazer mais esforço. Que eles estavam se esforçando demais, até arrepia. Eu chorei nessa hora, eu lendo o livro, Uhum. porque me emocionei Sim, eu mesmo, fiquei assim, muito sabe? emocionada Cara, também. a gente que também tem nossa. Ó, tô emocionada aqui de falar. A gente que tem nossos filhos e às vezes tem ali, né, problemas também, às vezes até neurológicos, né? A gente tem também, né, Dani? Algumas É. questões aí nossas, né? Eu acho que por isso também mexeu muito. E a gente fica, vai atrás de neuro, vai atrás de fono, vai atrás de psicólogo, vai atrás de cardio. E a gente fala, cara, chega, E a né? gente quer saber de onde vem. Eu lembro que eu E a ficava gente tentar entender querendo de onde saber vem. se era do acidente, se não era do É, acidente, o que. Nossa, um desespero até que você para e respira e fala assim: né? peraí, Sim, nossa, como que calma. nós vamos cuidar disso? Vai ser assim? Então nós vamos É, cuidar e pronto, é. E é né? E muito pronto. bonito que ele fala isso aqui. Aí ele fala, Tem precisamos um dar um momento jeito de aqui, tornar uma cada dia um pouco mais fácil, né? Vamos tornar o essa dia cada frase aqui, vez ó. mais fácil, né? Quando Nossa, a tarefa é manter o fogo tava aceso nela. por um período indeterminado, não se pode jogar o combustível nas chamas logo no começo. Ai, gente, é demais. É Eu também, isso. eu também grifei ela aqui. Geralmente as questões neurológicas é para sempre, né? Exato, Nós sabemos disso. A questão sim. com o meu filho é para sempre, é uma coisa que ele vai lidar para o resto da vida. Então, Sim. se você Como pegar, lidar essa questão? Como, então, a gente saber ter lida esse no dia a equilíbrio dia? Exato. para fazer o que precisa ser feito naquele momento, não antecipar coisas, não entrar em É. desespero, uma Eu tarefa bem achei demais complexa, na página mas que é muito 240. importante. Eu achei demais na página 240 porque ela serve para tudo na vida. É Tudo na mesmo? vida, né? Que Sim. ele coloca aqui: decidimos que havia coisas que não faríamos, coisas que não poderíamos fazer. A situação já era bastante difícil sem que nós a dificultássemos ainda mais. Então, assim, o que que eu posso e o que que eu não posso? Aí eles colocam aqui que eu achei incrível. Não nos torturaríamos com perguntas impossíveis de responder, que entra muito nessa questão de ficar tentando entender o para que isso está vindo. Tentar, né, buscar uma O pra justificativa quê para as ainda coisas. é bom, mas o porquê que é O problema, né? porquê. Sim. Não Pra quê ficaríamos ainda. doentes de preocupação, imaginando os piores cenários, né? Porque aí você fica preso a uma coisa que ainda nem aconteceu. Não reclamaríamos dos médicos por não terem resposta, porque eles não têm, às vezes, a resposta mesmo, né? E a gente quer ter resposta, porque a gente quer salvar, a gente quer, né? Não viveríamos É em o tal do negação. diagnóstico. Olha que demais isso. Não viveríamos em negação, nem nos diríamos não é tão ruim assim, né? Ou seja, eu enfrento a situação, eu sei que ela existe, eu não estou negando ela, mas o que eu Uhum. faço com isso, né? Não tentaríamos encurtar os prazos. Vamos viver o que tem que viver, né? Não perguntaríamos por que que isso está acontecendo conosco, que é mais ou menos a primeira pergunta, hein, de ficar se torturando o tempo todo. Não iríamos nos desgastar, que aí a gente faz, né? Procura no Google, procura revista, procura artigo, procura não sei o que, para Sim. tentar minimizar a nossa dor. A gente sabe que é isso, mas a gente fica louco em fazer isso, né? E não tentar fazer tudo sozinho. Gente, né? Rede de Eu apoio, achei né? a rede de apoio, como é importante. E aí eu achei tão bonitinho que ela trouxe aqui, né? Em vez disso, então, o que eles decidiram? Vamos cantar mais, vamos dançar, vamos sair para caminhar, Ler vamos ler livro, livros, vamos jogar, brincar. jogar, vamos buscar pontos positivos Viver, e vamos né? Eu acho que apontar isso as tudo coisas aqui positivas da nossa resumiria vida. em viver. Nossa, viver o presente, de Sim. verdade,
né? Uhum. Manifestar gratidão, Fazer rir, coisas simples do dia a dia, contar mas que enche a histórias. E vida eu das achei tão pessoas. bonito porque ele faz exatamente isso. E ele, quando eles decidiram fazer isso, ele até fala aqui que foi como se fosse um passe de mágica. Ficou tudo tão mais leve. O problema continua? A doença continua? Sim. Não sabe o diagnóstico? Não. Mas olhar dessa forma ficou tudo mais leve. Eu E é acho bem que isso mesmo, né? sofrer o que tem que sofrer agora, sabe? É Uhum. dolorido, a gente Nossa, tem uma dor, ninguém está dizendo que não tem, ele deixa isso bem claro. A gente tinha uma dor, a gente tinha coisas para serem resolvidas, mas isso não dominava o nosso dia. A gente encontrava formas de fazer o que era bom para a família. sim. Então, isso é uma coisa muito importante do nosso dia a dia, não focar só no problema, olhar para a solução. O foco tem que ser a solução. Mas não é o dia inteiro que você vai ficar tentando solucionar o problema. Então, como que você vai passar o seu dia? Como que você vai aproveitar os momentos, né? É. Incrível. Gente, ele finaliza com essa história e é lindo mesmo de ver. Então, esse livro foi. Gente, esse livro aqui, finalizamos hoje, quem chegou depois. Sem esforço, do Greg McCall. Muito legal. Vale a pena Muito. ler. Vale a pena bater um papo, viver isso, né? Assim, E o que e significa, achei interessante ele colocar o que, que significa o ai, agora em o inglês, que é agora. homem Não. novo, né? O É, um now, homem novo. que A ideia é de significa cada homem novo momento uma novo, oportunidade de recomeçar. né? De E a gente tem recomeçar. todo dia, né? Exatamente isso. A gente tem todos os dias o que eu escolho, o que eu decido, o que eu quero. Uhum. E é bem. O que eu faço, né, com aquilo, com isso tudo? O que eu quero fazer com isso tudo? Muito legal. Pense em como a trajetória de uma vida pode mudar no instante mais fugaz. Um instante em que assumimos o controle. Eu escolho, eu decido, eu prometo, ou a partir de agora. Um instante em que nos libertamos dos fardos emocionais. Eu perdoo você, eu sou grato, eu estou disposto a aceitar. Ou o instante em que acertamos as coisas. Por favor, me perdoe, vamos recomeçar, não vou desistir de você, eu amo você. Em cada novo instante, temos o poder de mudar todos os instantes subsequentes. Então, Você gente, sabe que isso aí é o Ponopono, né? é É, verdade. né? É. Eu te amo, sou grato, eu perdoo. É o Isso, Ponopono. Eu faço o Ponopono há é muitos anos, muitos anos. coisas simples. É, Assumir a responsabilidade da sua vida, seu sim. livre-arbítrio, né? Que parar de projetar no outro ou né, em alguém, sei lá, em alguma coisa, as suas próprias escolhas. Porque mesmo que o outro tenha, né, igual você falou, a empresa pode ser tóxica, as pessoas podem ser tóxicas. Uhum, Mas uhum. como que a gente lida com isso? Como que eu me Qual é o meu posiciono diante projeto com dessas relação a isso, situações? inclusive? O que que eu faço diante Né? dessa Quanto que eu situação, estou né? gastando de energia para controlar o outro, ao invés de controlar o que eu sinto, ao invés de perceber o que eu sinto, mudar a minha, né, o meu jeito. E sabe, É. eu costumo falar isso, né, no meu dia a dia quando eu estou falando sobre o envelhecer, principalmente, né, na aula, e tal. Eu falo assim, nós, os seres humanos, tem uma coisa que nós temos certeza nessa vida é que nós somos de transformação. A gente não é um dia sequer a mesma coisa que foi no dia anterior. Mas mesmo sendo esse ser de transformação, como que é difícil para as pessoas entender a mudança, entender, né? E a gente deveria comemorar por ser essa metamorfose ambulante, né? Por mudar. As pessoas cobram assim, nossa, a pessoa até ontem ela pensava assado, hoje, nossa, olha que Maria vai com as outras, né? Até lembrei Na do verdade, projeto. mudou, né? Mas, gente, nós mudamos todos os dias. Que bom que as pessoas Na mudam de verdade, mudamos. opinião, que elas se flexibilizam, que ela entende que aquele esforço não é mais necessário. Que pode ser Ótimo, isso leve. é evoluir, né? Não Sim. ser a mesma coisa que ontem é a prova mais fiel do nosso envelhecer, do nosso evoluir, da nossa maturidade. É para isso que nós estamos no mundo.
para evoluir. Nós não estamos. Maria vai com as outras Isso. aí, Rede Maria Mulher, E é né? isso, gente. Nós estamos Então, a aí cada exatamente novo para isso, instante, a gente tem para ser poder de diferente de ontem. escolha, de ser diferente, de moldar, de ver o que a gente quer pra gente. Então, a cada momento, Então, a escolha está em nós, né? De qual que é o caminho que eu quero. E de que jeito que eu vou fazer esse caminho? De forma mais leve, de forma mais pesada, né? E a vida não precisa ser tão dura, né? Que ele traz aqui nesse livro, esse que finalizamos agora. Lindo. Ai, sem delícia. esforço. E o próximo livro, Muito Dani? obrigada. Próximo livro, Noção Dopamina. Daqui uns 20 dias, né? 15, 20 Isso. dias. A gente divulga nas redes sociais. Tamo junto. Ó, valeu, Vem gente. conosco. Valeu. Beijo, Valeu, amiga. amiga. Beijo. Até Até. mais. Tchau. Tchau. Obrigado por quem esteve aí conosco. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.